seja na internet ou no celular, onde está a sua Bíblia, se apodere dela neste momento, onde nós vamos nos colocar de pé para honrar a palavra do Senhor. Nós, nada para nós, tudo para Deus. Nós queremos nesta noite adorá-lo, exaltá-lo e glorificar o teu santo nome, que é Ele o merecedor da glória e da honra. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Tá certo? Capítulo 12. Nós vamos estar lendo aqui. 12 não, 13, irmão, me perdoe. Eu estou aqui meio com uma Bíblia diferente. Ou diferente não, é a mesma Bíblia. Só que não é aquela que eu marco até a hora que eu li, a hora que eu não li. Capítulo 13. Capítulo 13. A partir do verso 5. Não vou fazer a leitura inteira dele, porque cabe-se aqui uma introdução. E nós não vamos estar fazendo a introdução, nós só vamos passar a leitura, vamos fazer oração e vamos dar seguimento no culto para nós aproveitar para nós adorar e louvar o nome do Senhor. Tá certo? Muito bem. Capítulo 13, verso de número 5 a seguir do Evangelho segundo escreveu João. Está dizendo assim: depois disso, derramou água, olha aí, irmãos, numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmão, essa versão é NVI, talvez aí a sua deu uma forma certa também, correta, correspondente, porque nós lemos um outro significado da palavra. E nós vamos neste momento orar a Deus. Vamos falar com o Senhor um instante. Vamos agradecer. Porque a tendência nossa, irmãos, não vou segurar você muito em pé, não. A tendência nossa é mais pedir do que agradecer. Não é verdade? Mas hoje nós vamos agradecer. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a partir deste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Papai do céu, em nome do Teu Filho amado Jesus, Papai, estamos, Senhor, na Tua presença para Te agradecer, para Te louvar, Te exaltar, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, aqui nessa terra, para que nós estejamos, Senhor, em adoração, em louvor, em santificação, Senhor, ao Teu santo nome. Senhor, sou grato a Ti por termos, ó Deus, dado-nos, ó Senhor, a paz, a alegria, e o Senhor nos deu, Senhor Jesus, o direito da vida, e aqui nós estamos Te agradecendo, Senhor, por essas bênçãos, Senhor, concedidas
diga a nós, como Paulo, Senhor, já escreveu ali, Senhor, aos Efésios, que nós já estamos, Senhor, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós agradecemos, Senhor, por cada coraçãozinho, Pai, que ocupa um assento nesta noite, nesta casa de oração, Pai. Eu agradeço, Pai, por cada um deles, ó Deus, que veio também, Senhor, entregar a Ti a sua adoração, o seu louvor, Pai. Veio aqui também, Senhor, te agradecer. E eu venho pedir para o Senhor, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quando nós estamos, Senhor, iniciando esse culto, que o Senhor venha, Pai, receber a nossa adoração, venha receber o nosso louvor e venha, Senhor, ouvir as nossas orações, Pai, para a glória do Teu santo nome. Eu peço, meu Deus, a Tua bênção a favor daqueles, meu Deus, que estão na estrada, estão a caminho, Senhor, ou ruas, aqui mesmo, Senhor, da cidade de Saltinho, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê os livramentos, que eles cheguem, Senhor, em paz nesta casa de oração, para que nós juntos, Senhor, louvamos o Teu nome. Senhor, peço a Tua bênção também, Senhor, ao iniciar deste culto, sobre, Senhor, o município de Saltinho, ou a cidade de Saltinho e todos os seus moradores, sejam alcançados, Senhor, com essa bênção que o Senhor vai estar derramando aqui, Senhor, nessa noite, onde nós vamos levantar as nossas mãos e vamos abençoar, Senhor, esse município e todas as autoridades, todas as famílias, desde a criança, Senhor, recém-nascido, até, Senhor, o ancião. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, antes mesmo de fazer a apresentação, né, do casal de pastores que estão aqui nesta noite, o pastor Diego vai estar fazendo o louvor nesta noite, junto com a igreja. Louvemos ao Senhor, então. Amém. Boa noite, paz seja com todos. Amém. Prazer estar aqui com os irmãos. Desculpa aí sentar, que está sem a alça aqui, não dá para segurar e tocar ao mesmo tempo, né? E também eu não sou guitarrista, eu só arranho, né? Mas vamos cantar. Tem algumas canções, principalmente aquelas do passado, não muito antigas, mas canções que edificam, né? Canções que falam aos nossos corações. Tomara a Deus que todo mundo conheça, né? Em nome de Jesus. Tem aquela: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos cantar juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite, diga amém. Amém. Alguém está triste nessa noite, diga amém. O céu é lugar de alegria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.
Deus. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Não? Tem mais uma? Dessa vez eu vou ter que dar um bem bolado para arrumar isso aqui. Vai estar junto comigo. Por meus pecados, mas ressurgi e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chega a hora em que a morte enfrentarei sem revidar. Verei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer.
incentivo. Glória a Deus. Para que esses continuem no caminho do Senhor. Já está saindo, né, da criança para a adolescência. E nós queremos que ele continue na presença do Senhor Jesus. Né? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos agora chamar as mulheres. Glória a Deus. Para louvar o Senhor. As mulheres vão louvar? Se possível, os irmãos cheguem. Dá uma corridinha, as irmãs que vai cantar junto, já levanta o seu lugar, vem para frente. Vem para frente. Glória a Deus. Rapidinho, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, que beleza. Só para nós não ir até a meia-noite depois, tá, irmãos? Por isso que eu estou pedindo um pouco de agilidade, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. A Lívia já está, né? Já louvando o nome do Senhor com a irmã, com a mãe. Venham todos, irmãos, venham todos louvar. Olha que coisa linda. Louve ao Senhor. Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje nós queremos aproveitar esse momento para agradecer a Deus por uma data especial que nós temos essa semana. Foi o aniversário do pastor Lindor. Então, hoje, pastor Lindor, nós, como mulheres da Igreja Olhar que Vivifica, queremos apresentar essa igreja e preparamos aqui algumas palavras para falar com o Senhor e desejar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Coisa linda. Glória a A Deus. Aninha anotou que ela precisa falar e ela vai gastar tempo para falar exatamente como foi ensaiado. Glória a Deus. Então, vou começar. Pastor Lindolfo, que nos momentos de solidão, o Senhor lembre sempre que Deus está presente. Nos tempos de angústia, que o Senhor se ampara. Amém. Nos momentos decisivos, que Deus sempre cuida. No momento de dúvida, lembre-se que Deus é a certeza. Oh, glória. No momento de fraqueza, lembre-se que Deus está na sua força e na... Glória a Deus. Pastor, quando a tempestade vier, lembre que Jesus está no barco. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. Ore e seja grato e fiel, sabendo que o Pai nunca o abandonará. Amém, Jesus. Eu creio. No tempo da escuridão, lembre-se que Jesus. No tempo da escuridão, Jesus te dará o brilho e iluminar o seu caminho. Amém. Pastor, o tempo está difícil, mas o Senhor não vai entristecer. Jesus está na sua vida, o Senhor vai vencer. Há muitas decisões, mas não é para o Senhor parar. Jesus está lhe dando graça, é para o Senhor continuar. Amém. Olhando só para o alto, porque nem todos vão entender. Pastor, descanse em paz. O Senhor é um pastor paz. Junto nós vamos vencer. Amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor. E é o que nós desejamos para o pastor nessa data. Amém? Pode saudar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto por ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém.
Glória a Deus. Antes de aplaudir o Senhor, nós queremos cantar parabéns, né? Então, vamos ficar em pé, igreja? Amém? A Glória e a cantora puxa para. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Depois não. Vamos estender as nossas mãos para cá. Oremos, irmãos. Pai Celestial, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, ó Pai, com a permissão do Senhor, eu creio esse momento tão maravilhoso de comemoração pela vida do Teu servo, Pai, por termos completado mais um ano de vida. Se Ele completou, é porque o Senhor, Deus, permitiu e tem propósitos ainda na vida dele. Que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o capacite, o abençoe 100 vezes mais, Senhor, em nome de Jesus. E não falte nada sobre a vida dele, que venha sempre a tua provisão, Senhor, de unção, de capacitação, de sabedoria sobre a vida do teu servo, Pai. Nós oramos abençoando a ele em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos, irmãos. Meu Deus do céu. Eu quero agradecer a todos que assim nos fizeram. Amém. Quero dizer para os irmãos que meus pés saíram do chão. Estava sentindo arrebatado. Muito obrigado. Ainda bem que eu segurei. Oi? Ainda bem que eu segurei. Não ia embora, viu, pastor? Eu gostaria de pedir para um dos irmãos obreiros trazer aquele salva. E vou dar também uma oportunidade para o cantor Samuel. Está louvando o Senhor com um cântico. É a primeira vez que ele está aqui com a gente. Era para ele estar na quarta passada, mas não teve como. E hoje ele está presente junto com os irmãos, então ele vai estar louvando o Senhor com um cântico. E na medida que ele estiver aqui louvando, você vai sair do seu lugar e vai vir ofertar ao Senhor. Vamos, depois nós vamos ouvir a palavra, né? Vamos entrar num acordo, né? E vai passar um pouco do horário. Amém, Jesus, por isso, tá certo? Que Deus possa abençoar. Pode pegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Está feliz por estar aqui, a companhia dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor de novo, o qual eu estou conhecendo. Eu já ouvi falar muito bem do Senhor. A irmã Fernanda fala muito bem, né? O pastor Jovem também, os irmãos que nos conhecem falam muito bem. Eu sempre ando com o pastor Jovem. O pastor Jovem é que faz a nossa agenda. Por que eu falo agenda? Porque ele conhece o ministério, conhece todo mundo, então ele vai, né, soprando o nosso nome. Deus abençoe o pastor Jovem, a evangelista Neuza, pela oportunidade que vocês têm me dado de poder investir no nosso ministério. Aleluia. Né? Vamos louvar a Deus? Vamos lá, dar-se louvar a Deus? Vamos soltar, irmão, vamos adorar o nome do Senhor. Ontem estivemos ali na cidade de São Pedro, pregando, trazendo a palavra, e um bêbado entrou e disse: Jesus, está estreito. Esse bêbado vai atrapalhar a palavra, mas não atrapalhou não. No meio da palavra ele disse: posso aceitar Jesus? Eu disse: pode. Como é o seu nome? Ele disse: prego. Eu digo: prego não é nome de ninguém. Como é o seu nome de batismo? Ele disse: Luciano. Eu disse: de hoje por diante você não será mais um prego, porque Jesus vai entortar você e vai fazer de você um Luciano. Então ele disse: tá bom, irmão, tomou posse. Eu vou ligar para o pastor e ver como é que está o prego, se o prego continua prego. Mas eu creio que o prego deixou de ser prego e virou Luciano, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. E o pastor perguntou, irmão, você vai me cobrar quanto para vir aqui em São Pedro? Eu disse, nada, irmão. Coloque a gasosa aqui, pega a estrada e vai aí. Louva a Deus também pela vida do Patrick. Deus abençoe a sua vida, Patrick. Fico feliz por vê-lo aqui. Trabalhei junto com o Patrick, irmão, com o irmão Cícero, né? Nós trabalhamos em Agostônio. Nosso ciclo se encerrou, nós saímos e eles ficaram lá abençoando aquele lugar. Quando o playback estiver pronto, irmão, pode soltar, viu? Problema na internet. Problema na internet. Se tiver alguém com a internet melhor aí, dá lugar dele na terra. Enquanto isso, a gente vai glorificando e exaltando o Senhor. Como disse o pastor Lindolfo, não se preocupe se o horário vai passar um pouco, não, viu? Hoje é festa. Glória a Deus. Não fosse a internet. Eu dependo da internet aqui, queridos, viu? Eu dependo da internet aqui. Estamos felizes, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha, Francine. Ela é sempre conosco. Ela sempre está comigo, irmãos. A minha esposa faz parte do meu ministério, né? E a gente sem uma mulher, a gente é a metade de um homem. Não é verdade? É bíblico isso. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. A gente sem uma mulher, nós somos a metade de um homem. A gente só é completo quando a gente está casado com nossa esposa, nossos filhos. Somos uma família, projeto de Deus na terra. Se estiver pronto aí, está o lugar de Deus na terra aí, varão. Pode soltar aí, que nós solta a garganta aqui também e louva a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada é para nós, nada é para ninguém. Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória então a a Deus. nossa alegria é para Deus, o louvor é para Deus, a nossa adoração é para Deus. E quando eu choro, irmão Samuel, é para Deus também, porque a tua lágrima para Deus é como se fosse uma oração. Não é esse. Me ajuda ele ali, minha vida, olha. É o Gesso Golfino, com ele. Esse playback é um novo, é bem antigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós choramos, irmãos, nós queremos entender que Deus não se alegra com as nossas lágrimas. Não. Isso é fábula. Ele se alegra porque na nossa lágrima ele trabalha em cima. Ele peleja e nos dá vitória. A nossa lágrima nada mais é do que riscos de faca no nosso corpo. Porque quando passa a peleja e alguém diz assim, venceu em varão. Aí nós diz venci, mas olha o que foi que ficou. Ficou as marcas. Não existe, irmão, esse negócio de eu estou na peleja, estou na batalha, saia da peleja, saia da batalha ileso. Ninguém sai da peleja e da batalha ileso. A gente sai com marcas de batalha, porque é as marcas de batalha que diz que eu e você pelejou. Se estiver pronto aí, já pode saltar, aleluia. Eu estou falando aqui, estou tomando tempo aqui. Se eu quer falar mais alguma coisa, pastor Lido? Pode. Posso? Daqui a pouco já vai sair. É uma coisa que a gente não se programou, né? Amém. Já teve o seu devido lugar. A internet hoje aqui. Mais tempo. Eu acredito que você veio hoje aqui, né? Nesse aniversário aqui, louva a Deus pela vida do seu pastor. Né? Que na verdade ele é um pai, um pastor, né? Uma pessoa que tem cuidado com muito carinho. A prova disso é que essa igreja continua de pé. Porque uma igreja, irmão, onde não tem um pai, um pastor, ela fecha. Tantas igrejas estão fechando por aí afora porque o pastor deixou de ser pai. Ele é simplesmente um sacerdote, eu sou um pastor. Não, antes de ser um sacerdote, você é um pai. Porque pessoas vão chegar até você e vão dizer, estou sofrendo, estou chorando. O pastor ele tem que ter o mesmo pensamento de Ruth. Tua luta é minha luta, tua peleja é minha peleja, tua angústia é minha angústia, só que a tua vitória também é minha vitória. Glória a Deus. Esse é o pensamento do servo de Deus. Mas está não vai? Mas é a internet? A minha internet? Tem um celular bom aí, tá? Louvado seja Deus. Eu fui num congresso um dia em São Paulo e eu estava sem celular. Eu disse, alguém tem um celular para me emprestar? E empresta o celular que eu estou sem. Aí o irmão levantou, colocou o playback, nós cantou e louvou a Deus. Porque não é pecado, irmão, pedir um playback, falar o nome de um playback, falar o nome de um cantor. Não, não é pecado não. A gente fala que é para, né, ser rápido. Aleluia. Aleluia. Já está tendo internet ali. A irmã já chegou ali. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Não tem cabo, outro celular. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Fernanda tem um celular potente ali. Eita, só tu mesmo. É a internet. Isso aqui. Esse
Pegou aqui, ó. Isso. É. Não sei o que eu sou, nem mesmo pra onde vou, sem ele. Minha vida sem razão, andando sem direção, sem ele. Não sei o que dizer, tão pouco o que fazer, sem ele. Vivendo um temporal, uma história sem um final, sem ele. Sem ele é viver um falso amor, ver um mundo mais sem cor, é bebida sem sabor, sem ele é lutar e não vencer, trabalhar sem perceber, é plantar e não colher. Com ele eu vivo um verdadeiro amor, com ele minha vida tem sabor, com ele o meu caminho tem sentido, o mundo tem mais brilho, tem mais cor, yeah. Com ele eu nunca mais serei um rei, com ele tudo tem sabor de mel, com ele o palco se transforma em muito, com ele um dia eu vou morar no céu. Glória. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é que nos liga ao céu, e não tem onde, tem pra onde correr. É ele, é por ele, é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Com ele eu vivo um verdadeiro amor, com ele minha vida tem sabor, com ele o meu caminho tem sentido, o mundo tem mais brilho, tem mais cor, yeah. Com ele eu nunca mais serei um rei, com ele tudo tem sabor de mel, com ele o mundo se transforma em muito, com ele um dia eu vou morar no céu, com ele um dia eu vou Glória a Deus. morar no céu. Com ele. Adore a ele, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Estenda suas mãos em direção aos irmãos que abençoaram a casa do Senhor nesta noite, a obra do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa de Amém. Amém. Nós temos os nossos compromissos, aluguel, força, água, e tudo isso é você que tem aí assegurado a obra de pé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Papai do céu. Sim, te agradecemos, Senhor, te louvando por essa noite maravilhosa que o Senhor, Sim. Pai, nos deu a graça de nos alegrarmos, Senhor, debaixo da tua palavra, os lindos louvores, Sim, a Deus. mensagem que o Senhor nos deu, Pai, a nós nesta noite. Obrigado, através dos nossos irmãos, dos filhos, ó Deus, que o Senhor, Pai, trouxe para essa casa. Aleluia. E neste momento, Aleluia. Pai, eu oro em prol, Senhor, dos irmãos que semearam, Senhor, Sim, nesta Deus. noite, Aleluia. na terra fértil, Senhor, e eu estou crendo e confiando, Pai, que esta semente, Senhor, Aleluia. ela vai, Senhor, nascer, Sim, Deus. Eu creio, ela vai Jesus. crescer, Aleluia. ela vai dar fruto, Senhor, segundo a tua palavra, Pai, 30, Aleluia. 60 e 100, Papai, Eu creio, e lá Jesus. no mundo vindouro, Senhor, a vida eterna. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, abençoa o seu lar, Sim, abençoa todas as áreas, Senhor, dos Sim, teus meu Deus, filhos, aleluia. em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, Pai. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos mais uma vez. Aplauda Jesus. Irmãos, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, depois vocês me cobrem e puxam a orelha, tá bom? Agora nós vamos estar recebendo o pastor Diego dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, Glória ao Filho, glória ao Espírito e glória ao Santo. Espírito É, Santo. pastor Diego, agora é tudo do Senhor. Aleluia. Pode escolher o microfone se você quiser, tá bom? Pode até escolher. Pode até escolher. Nós não estamos ainda na lapela, né, pastor? Amém. Vai chegar lá. Vai chegar. Boa noite a todos, paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos. Primeira vez para o culto. Já estivemos aqui um mês atrás, batendo um papo com o pastor Lindolfo, com a irmã Josefa, sobre a igreja, sobre as coisas que aconteceram, e desde então a gente tem vivido essa comunhão de estarmos juntos, né? Se eu posso me apresentar, meu nome é Diego Fernandes, eu sou cristão desde que praticamente nasci, eu tenho 62 anos de idade, né? Meu pai ele foi pastor muitos anos, ele já faleceu, em 81, a gente já sempre serviu, meu pai foi pastor da igreja quadrangular do Brasil para Cristo, e a gente sempre serviu a Deus, né, na obra, constrói aqui, arruma ali, faz massa lá, e leva telha para cima, e faz evangelismo na praça, entrega folheto, tudo isso a gente viveu, né? E nesse tempo, em 1981, meu pai, ele falou, tem um amigo de uma gravadora evangélica lá em São Paulo, precisava de um grupo musical diferente dos que tinham na época. Meu pai falou comigo, falou, filho, se você quiser, reúne o pessoal da igreja. E nós reunimos o pessoal da igreja em 81, a igreja que nós éramos lá de Osasco, e montamos um grupo chamado Grupo Real Viver. Desde então nós passamos 24 anos cantando, tocando, gravando, enfim, foi um tempo muito bom, gravamos 8 discos, né? Para a glória do Senhor Deus. As canções estão tudo no YouTube, quem quiser ouvir é só pesquisar lá, Grupo Real Viver, você vai ouvir todas as músicas que nós gravamos. E foi muito bom, a gente ganhou almas para Cristo com essas músicas, com esses evangelismos. E em 96 surgiu a oportunidade de abrir uma igreja, né, a pedido de um pastor e, na verdade, amando de Deus, né? Eu me lembro que na época a gente estava com o grupo cantando e nós fomos convidados para começar um trabalho. Eu sou pastor há 31 anos, já fazem 31 anos, desculpe, e a igreja nossa lá, ela tem 29 anos, rumo aos 30 anos, se Deus permitir, se Jesus não voltar até lá, né, porque do jeito que está o mundo hoje, é bomba para cá, é guerra para lá, quem sabe até
março de 2026, Jesus já voltou. Enfim, se ele não voltou, nós vamos continuar trabalhando, servindo a ele. É para isso que nós estamos aqui, né? E abrimos a igreja em 96. Desde então nós estamos lá. Temos uma igreja na cidade de Itapetininga, já há 20 anos, 24 anos mais ou menos, 23, 24 anos. Temos também uma igreja lá em Botucatu. Itapetininga, quem dirige a igreja é o meu irmão, o pastor Marco Antônio. Em Botucatu é o pastor Josué, amigo da gente. Vocês não vão ter o prazer de conhecê-lo, dá para vir aqui para abençoar vocês com a palavra. E estamos servindo ao Senhor todos esses tempos, todos esses anos, para a glória de Deus. E ultimamente surgiu, na verdade, há uns 4 anos atrás, 4 anos e meio mais ou menos, né? Através do nosso irmão Vanir, que morava lá em São Paulo, veio para cá, pertencia lá à nossa igreja. Através dele conheci o pastor Lindolfo. E há um tempo atrás, uns 4 anos e meio atrás, a gente tinha uma necessidade aqui na igreja de um instrumento. A gente tinha lá, sobrando, foi dado, os irmãos foram lá buscar, até o Paulo, né, ele falou, eu fui lá buscar e tal, com o Alvanir e com outro irmão. E desde então a gente mantém esse relacionamento. Eu tenho o hábito de enviar um devocional já há 6 anos para muita gente, todos os dias. Das pessoas, o pastor Lindolfo se tornou uma dessas pessoas. E desde então a gente estreitou esse relacionamento. Tivemos aqui um mês atrás, aproximadamente, 1 mês e meio. Conversamos, o pastor tinha uma necessidade, entende essa expressão, da gente estar junto, da gente conversar, da gente orar juntos, né? Ele é mais velho do que eu e veio pedir conselho para mim, olha que coisa, né? Que a gente sabe o que a gente faz lá em São Paulo. Trouxemos para ele algumas dicas para que a igreja aqui volte a crescer em nome do Senhor Jesus, né? E desde então a gente está ajudando, auxiliando, mandamos, na verdade enviamos para cá o pastor Paulo, que é da nossa igreja em São Paulo. Veio também o pastor Ronaldo, que é um amigo meu de muitos anos, pastor de uma igreja lá em São Paulo, perto da gente. Ele veio porque a igreja dele só tem culto de manhã, a nossa tem culto de manhã e à noite. Hoje à noite eu deixei outro irmão pregando lá para estar aqui, né? E também, se Deus permitir, no primeiro domingo, né? Primeiro domingo de julho, estará aqui com vocês um outro pastor amigo meu, uma bênção, o pastor Luiz Bruno. Vocês vão gostar demais dele. Ele e a esposa, a pastora Márcia, gente de Deus, gente abençoada, vai estar aqui abençoando vocês. E a gente, sempre que puder, vai estar aqui, inclusive dia 19, né? 19, nós marcamos, 19 de julho, o aniversário, vai ser o aniversário aqui da igreja. E nós vamos estar aqui, se Deus permitir, com alguns irmãos lá de São Paulo. Quem sabe parte do nosso grupo musical lá, para a gente adorar Deus aqui junto com os irmãos, para essa festa, né? Quantos anos? 17 anos. Glória a Deus por isso. 17 anos que essa obra existe para a glória de Deus, nosso Pai, né? Foi apresentado, mas está comigo a minha esposa Cristina. Somos casados há 41 anos já, para a glória de Deus, né? E tem também sido minha companheira todos esses tempos. Temos um filho, meu filho também já se casou. Meu filho hoje ele é pastor também, casado. Temos 2 netos, eles moram em Itapetininga, lá na cidade de Itapetininga, também servem a Deus de todo o coração. Amém? Essa é a apresentação rápida para vocês conhecer mais um pouco da gente e da igreja lá em São Paulo. A igreja lá nós temos cultos no domingo 10 da manhã, 6 da tarde. Temos culto de oração na terça e temos culto de oração na quinta. Quero perguntar um negócio para os irmãos. Por que culto de oração vai pouca pessoa? Vocês têm alguma explicação para isso? Porque eu estou tentando achar uma, até hoje eu não encontrei. Porque culto de oração, eu estou pregando lá, inclusive em São Paulo, uma série de mensagens falando de oração. Como é importante a oração. Por que Jesus orou tanto? E ainda bem que depois disso, os cultos de oração lá, os 2 últimos cultos de oração, pastor Lindolfo, começou a ir um pouco mais de pessoas. Mas ainda assim,
povo é povo, né, meus irmãos? Aqui não, aqui todo mundo vem no culto de oração, graças a Deus, né? Enfim, só em São Paulo que acontece isso. Enfim, eu quero compartilhar com os irmãos o texto da Palavra de Deus, uma Palavra de Deus para o teu coração, na verdade, nessa noite. Gostaria de orar com você. Podemos orar? Pode ficar em pé, por favor. Glória a Deus. Posso pegar um pouquinho de água aqui? Tudo bem para você? Obrigado, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Esse negócio de água é interessante. Há uns anos atrás eu fui pregar na nossa igreja em Tapetininga. E no meio do culto, aquele lá faz muito calor, né? Calor, meu Deus do céu. Aí o irmão veio com toda a alegria, igual o pastor assim, serviu um copo com água. Eu brinquei, falei assim, irmão, você não tem uma coca aí, não? Brinquei. Não deu 15 minutos, esse irmão volta com a latinha de coca gelada e conheci. Eu falei, irmão, eu estava brincando, irmão, não precisava, mas deixa aqui que no final eu tomo. Vamos orar? Vamos orar? Bem, se você pode, segura na mão da pessoa que está do seu lado esquerdo, direito. Esse é um momento nosso que a gente tem lá. Fecha até os corredores, se for o caso. Ora por esse irmão, por essa irmã aí. Fala assim, Deus, fala no coração meu, no coração do irmão, em nome de Jesus. Tem um caderno de oração ali. Pai Celestial, ainda em tua presença nesta noite, agradecemos a Ti por mais um culto na Tua presença. Este culto aqui, ó Deus, é para o Senhor. És o nosso Deus, és o nosso Senhor. Ó Deus, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. As canções que nós cantamos aqui hoje foram para adorar o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por estar aqui. Tua palavra nos garante, Senhor Jesus, 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente, cremos que estás aqui. Por isso eu te peço, Espírito Santo, meu Deus, capacita as nossas vidas nesta noite agora de domingo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, da ordem aos teus anjos ao nosso respeito, que nada venha atrapalhar, interferir aqui este momento, que todos sejam abençoados por tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, pode sentar-se. Glória a Deus. Entre tantos temas que existem para a gente pregar, estudar a palavra de Deus, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Muita gente hoje tem uma vida difícil, porque provavelmente não conhece a palavra de Deus. E cristão tem que orar e ler a Bíblia. Cristão que não ora e não lê Bíblia, esse vai ficando para trás. E nós vivemos num tempo que a igreja hoje virou um tipo de um balcão, onde você vai lá e fala, olha, eu quero bênção daqui, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro. E tem alguns pastores que descobriram isso, o povo, né? O povo brasileiro, ele tem ele é muito místico, né? Desde a raiz, desde os escravos lá atrás, o povo brasileiro ele acredita muito, né, nas coisas, precisa pegar em algo para acreditar que aquilo existe. E muitas dessas grandes igrejas, os pastores descobriram esse filão no mercado gospel hoje. E as pessoas, elas vão atrás disso. Jesus ensinou algo e as pessoas parecem que não lê Bíblia, não aprenderam e vivem em outro. Na Bíblia, se você ler a palavra de Deus, tem alguns textos que nos levam a meditar e entender. Por exemplo, a Bíblia ensina que as bênçãos do Senhor, elas seguiriam aqueles que crescem. A Bíblia também ensina, em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmão, obrigado aí pelo fundo, eu prefiro sem fundo, tá? Só no finalzinho e tal. Obrigado, viu? Muito obrigado. A Bíblia diz isso. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos.
Ou seja, em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. A Bíblia diz isso. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele já providenciou. Então por que essas coisas não chegam nas nossas vidas? Porque muita gente hoje ele quer fazer troca com Deus, ele quer chegar lá e, como eu disse, alguns pastores, ele chega e fala assim, ó, dá o seu tudo, porque se você der o seu tudo, você vai ser próspero, Deus vai fazer isso. E aonde está escrito isso na Bíblia? Abraão, né? Abraão, ele deu o seu único filho, né? Ele foi lá sacrificar. Aí eu pergunto, Abraão chegou a sacrificar o filho? Não. Deus só provou a fidelidade dele, mais nada. Deus providenciou o cordeiro. Ele não precisou sacrificar. Porque, segundo a Bíblia, Deus não quer sacrifício. Sacrifício Cristo já fez na cruz do Calvário. O que Deus quer é obediência. O problema é que obedecer a palavra não é para qualquer um. Se você olhar para a Bíblia, o povo que saiu do Egito, e é sobre isso que eu quero falar hoje, tem muita gente que, como o povo que saiu do Egito, ainda vive reclamando. Por quê? Porque a mentalidade dessa pessoa é a mentalidade do povo que saiu do Egito. Veja, o povo saiu do Egito livre, prósperos e com uma promessa. Vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim. Saiu de lá livres, prósperos e uma promessa. Prósperos por quê? Porque o povo do Egito, para eles ir embora, encheu eles de riqueza, de ouro, de prata, de pano, de animais. Some daqui, nós não queremos ver mais vocês. Ou seja, eles saíram de lá prósperos, saíram de lá livres. Mas, infelizmente, a maioria daquele povo mais reclamava do que agradecia. Trazendo para os nossos dias hoje, o que você mais vê, gente, são pessoas reclamando. Aqui não, aqui em Saltinho o pessoal aqui é toda gente boa e tal. Mas em São Paulo, como tem gente que reclama, irmãos. Como diria minha mãe se fosse viva, reclama de barriga cheia. Por quê? Porque está comendo, está dormindo, está trabalhando, tem roupa para vestir, tem água quente para tomar banho, tem um chuveiro quente que aquece a água para ir tomar banho, tem uma bela cama para se deitar, alguns têm carro, outros têm bicicleta, moto, tem saúde, e ainda assim tem gente que reclama. O povo que saiu lá do Egito, o povo saiu de lá, e eu falei um pouco sobre isso hoje de manhã, né? A maioria de nós somos inconstantes. Um dia você levanta e você fala, bom dia, sol, bom dia, vizinho. Olha para o outro lado, ai, que café gostoso, ai, que água gostosa, obrigado, Senhor, eu tomei banho. Aí no outro dia, ele acorda assim, puxa, tem que trabalhar. Ô, vida dura, vai tomar um café, credo de café ruim, Jesus me chama, porcaria de café. Nós somos inconstantes. Nós temos essa mania. E o povo que saiu do Egito, eles tinham essa mesma inconstância. E por conta disso, esse povo sofreu. Porque se você olhar os textos bíblicos, um deles diz claramente, e Deus permitiu que eles passassem 40 anos no deserto para conhecer o intento do coração deles. Aí você fala assim, poxa, mas Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, Deus conhece o que eu estou pensando. Deus conhece, por exemplo, o que você está pensando agora. Aliás, antes da palavra chegar na minha e na tua boca, Deus já sabe o que a gente vai dizer. Davi escreveu isso no Salmo 139. Ou seja, se Deus conhece a gente, por que tem essa expressão na Bíblia? E Deus permitiu que eles passassem 40 anos no deserto para conhecer o intento do coração deles. Poxa, mas Deus conhece. Eu quando leio esse texto, eu entendo o seguinte.
Deus permitiu tudo aquilo para eles se conhecerem, para eles se autoanalisarem. E a maioria deles foi reprovado nessa prova. A maioria deles reclamavam. Tem alguns textos, eu gostaria de ler com os irmãos, se você está com a Bíblia aí. Livro de Êxodo. Vamos começar aqui. Quero ir citando aqui alguns textos para você entender o nosso estudo desta noite. Êxodo capítulo 5. Glória a Deus. Deus é bom. Enquanto você está de boca fechada, os anjos estão falando santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Vamos fazer coro junto com os anjos e vamos glorificar. Glória seja dada ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Êxodo capítulo 5, versículo 20. Ao saírem da presença do faraó, eles ainda estavam lá no Egito, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, 21, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Só até. Eu estou lendo aqui na versão NVI, tá? A gente já usa há uns 20 anos lá em São Paulo essa versão. Essa versão NVI, ela tem um português mais do Brasil. A versão antiga, João Ferreira de Almeida, é um português de Portugal. Então a gente adotou essa tradução já há quase 20 anos, por conta das palavras que tem que são mais inteligíveis para o brasileiro. Por exemplo, se você chegar num jovem hoje e falar para ele assim, está escrito na Bíblia: você precisa largar as concupiscências. Alguém sabe o que é concupiscência? Alguns sabem, a maioria não sabe. Se falar isso com o jovem, vai falar: o que é isso de comer? A NVI traduz assim: imoralidade sexual. Ou seja, concupiscência é imoralidade sexual. Então, a gente adotou porque ele explica melhor. Amém? Eu estou lendo nessa versão aqui. Bom, aqui eles estavam lá no Egito. Faraó chamou Moisés e disse para eles: agora vocês vão ter que trabalhar dobrado, vocês vão se virar para fazer os tijolos e tal. Se vira. E eles foram para cima de Moisés e de Arão, dizendo assim: está vendo o que vocês trouxeram para mim? Vocês não podiam ficar quietos? Tipo assim, estava bom aqui, escravo. Eu trabalho 14, 15 horas por dia, mas tá bom, fazer o quê? E reclamar. Mas Deus é bom, né, meus irmãos? Deus é bom demais. Nossa, Deus é bom demais. Deus ama muito a mim e a você. Deus não, quando tiver vida, Deus não desiste da gente. Aliás, você pode falar para uma pessoa que está do seu lado: eu não gosto muito disso, mas eu vou aproveitar que eu estou aqui. Diga assim: meu irmão, Deus te ama, não se esqueça disso. Amém? Vamos agora para Êxodo, capítulo 14, agora, por favor. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. O texto diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Pausa aí. Aqui eles já tinham saído do Egito, livres, prósperos e com uma terra prometida. Amém? Amém. Aí eles olham para trás, próximo do mar, e vê o exército de Faraó babando para cima deles. Aí eles clamam ao Senhor. Qual era o clamor deles? Versículo 11, eles dizem para Moisés assim: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? 12. Olha o que eles falam: já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Só até. Olha que inconstância, que loucura. Porque o texto diz que quando eles saíram do Egito, eles saíram de lá glorificando a Deus, adorando a Deus. Estamos livres. Até a primeira dificuldade. Na primeira dificuldade, eles olham para trás, veem o exército e ali eles começam a reclamar.
começam a questionar Moisés. Foi para isso que você tirou a gente de lá? Não tinha túmulo suficiente para todo mundo morrer aqui? E você sabe da história, quem lê Bíblia, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor falou: por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. E ele pegou lá a sua vara e o mar se abriu e eles passaram em terra seca. O texto diz isso. Irmão, para pensar. Você vai passar num lugar que tem um mar, o mar abre. Existem algumas versões de estudo de especialistas na Bíblia sobre isso. Alguns deles falam que a parede que formou de um lado para o outro, assim, era em torno de um deles fala 100 metros de altura. Eu já ouvi falar 20, 30 metros de altura. Mas vou falar aqui 20 metros de altura. Quanto tem o pé direito aqui, pastor? Uns 5 metros, né? 4 metros e meio, por aí. Mais ou menos isso. Uns 4 metros e meio. Se a gente passasse num lugar que tivesse uma parede de 4 metros e meio de água aqui do outro lado, e você sabe que aquele é um rio, e o rio embaixo é lodo. O texto diz que eles passaram pisando em terra seca. Deus abriu o mar. É uma coisa fantástica. Uma coisa assim. Meu Deus do céu. Quem vê, se eu tivesse visto esse tipo de milagre, e olha que eu já vi milagre no passado, quando eu era adolescente, né? Não faz muito tempo, mas um dia eu fui adolescente também, sabe? Enfim. E parabéns pro jovem tocador de flauta aí, né? Eu comecei assim também, tocando daqui, tocando dali, enfim, Deus capacitou. E se eu tivesse uma experiência dessa, de ver uma parede de água do lado, uma parede de água do outro lado, uma terra seca, atravessar, sem que aquelas paredes se movessem, chegar do outro lado, ver o mar se fechando e tragando, matando todo o exército do Egito. Todo o exército. Isso é um fato tão importante que ano passado alguns pesquisadores encontraram no fundo deste mar, você pode pesquisar na internet, carruagens que os egípcios usavam com seus cavalos para ir avante nas guerras. E encontraram, inclusive, algumas delas nesse lugar, de tanto que procuraram. Ou seja, do outro lado eu vejo Deus abriu o mar para eu passar. Deus falou que eu ia ser livre, eu estou livre, eu estou rico. Eu estou indo agora para uma terra que manda leite e mel. Eu vi aqueles que nos perseguiam, que judiavam da gente, morrerem. Poxa, o texto diz que Miriam, irmã de Moisés, pegou o tamborim, começaram a cantar, adorar a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é supremo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Eu fico imaginando as mulheres dançando, os irmãos dançando. Deus é bom. Êxodo capítulo 15, agora vamos ler. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. 23. Então chegaram a Mara. Mara, a tradução desse nome quer dizer amarga. Mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. 24. E o povo começou a reclamar a Moisés. Eles disseram assim: o que beberemos? Aí 25. Moisés clamou desculpe ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou polvo. Aleluia, só até aí. Eu vejo o povo que estava acabando de reclamar. O povo agora está bebendo água pura, gostosa. Eles deviam estar bebendo e falar assim: graças a Deus pela água, tal, né? Irmãos, não seria melhor ele chegar em Moisés e falar assim: Moisés, por favor, o povo está com sede. Tem como a gente arrumar água? Tem como a gente pedir para Deus fazer um milagre, providenciar para ele? Porque o povo está com sede, a gente precisa de água. Não seria mais fácil falar assim? Sim ou não? Sim. Não. Mais fácil é reclamar. É reclamar. Tem pessoa que para numa fila e reclama.
ele reclama que está demorando atendimento, ele reclama que tem pessoa do lado dele que fala muito, mas a pessoa tem saúde e está de pé numa fila. Isso ele não vê. Em vez de ele reclamar, ele podia baixar a cabeça assim e falar: Deus, abençoa, Senhor. Dá capacidade para esse atendente aí. Acabar com essa fila logo aqui, em nome de Jesus. O Senhor sabe que eu tenho mais o que fazer. Não. A tendência de todo mundo é reclamar. Aliás, até, eu falaria isso para minha esposa vindo para cá. Brasileiro gosta de fila. Você já viu? Todo lugar que tem fila, alguém para. Não lê, não pergunta, para. A gente estava saindo de um posto na estrada, tinha 2 lugares para sair e mais umas 5 pessoas. Assim, né? E eu olhei e falei assim: ué, por que não estão saindo por lá? Falei para minha esposa: vamos tentar ali. Aí ela foi, colocou sair, eu coloquei sair e o povo na fila. O povo parece que gosta de fila. O povo gosta de fila, é incrível. E tem gente que reclama de tudo. Reclama do seu salário, reclama da sua casa. A pessoa tem casa, estou pagando aluguel, mas já está tendo condição para pagar aluguel. Mas ele reclama. Meu Deus. E quando eu falo disso, eu lembro, meus irmãos, eu trabalhei 3 anos no Bradesco e uns 3 anos e meio no Itaú, mais ou menos. Anos atrás, faz muito tempo isso. E quando eu trabalhei no Bradesco, eu entrei como caixa. Depois de um ano eu fui promovido a supervisor de caixa. O supervisor de caixa ganhava um pouquinho mais e eu recebia o olerite. Estou falando eu crente, tá? O crentão, linguarudo. Eu também fui assim um dia. Eu aprendi muito com essas formas. Por isso que eu estou te falando sobre isso hoje. Eu abri o olerite, aí eu olhava assim e fazia assim, ó. Aí o outro supervisor, a outra supervisora estava do mesmo jeito. Aí eu ia perto. E aí? O banco descontou isso? Pois é, esse banco é miserável, descontar isso. Aí a outra, banco é assim mesmo, né? Não ve... Os caras falavam assim: não vejo a hora de sair do banco. Eu também falava: não vejo a hora de sair desse banco. Deus me livre. Desconta isso, desconta aquilo, desconta aquilo. Até o dia que eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora do banco. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para o banco deixar eu usar o convênio, que tinha convênio. E eu reclamava. O banco deixou, autorizou, minha esposa fez, o parto dela foi feito lá, tal, tudo bem. Depois disso eu passei 4 meses sem ter trabalho. O dinheiro que eu recebi, o pouco que eu recebi de férias, essas coisas, foi acabando. E eu comecei a ter dificuldades, passar dificuldades. Eu pagava aluguel nessa época. E nessas dificuldades, eu comecei a fazer essa avaliação que eu falei há pouco, olhar para dentro de mim. E eu vi que eu estava reclamando muito. Eu reclamava de barriga cheia. O que aconteceu? Depois de uns 4 meses, um tio e tia da minha esposa, que tinha uma empresa de refeições, souberam que eu estava desempregado, eles foram lá visitar meu sogro e minha sogra e conversaram: o Diego está desempregado, tal, mas está desempregado, poxa, eu estou precisando de alguém para ajudar lá no restaurante, tal, alguém que saiba dirigir, saiba mexer com coisa contábil e tal, né? Eles foram conversando: pô, você quer trabalhar lá? Pô, eu vou, a gente te paga, não podemos te pagar muito, a gente paga para você. Meu irmão na época era metade do que eu ganhava no banco. Metade. E aí eu tudo bem aí, beleza? Estão entendendo? Estão ouvindo? Amém. Eu falei: eu aceito, eu estou precisando trabalhar. Aí, pasmem vocês, eu trabalhava no banco, que era meia hora de casa lá de ônibus. Aí eu morava em Osasco, eu fui trabalhar em Interlagos. Você sabe onde o Judas perdeu a 6ª bota? Era na 7ª, quando eu tinha que trabalhar. Eu pegava um ônibus para ir até o centro de Osasco, pegava um trem que ia até Santo Amaro,
Santo Amaro eu pegava outro ônibus que ia até o final da pista de Interlagos, e da pista do final até o trabalho era mais 1 quilômetro mais ou menos de a pé. Todo dia. Todo dia. E eu fui aprendendo, caminhando, voltando. Meu filho pequeno chorava de noite, não dormia quase. E minha esposa ficava o dia inteiro, de noite eu ficava cuidando dele. E eu fui aprendendo, Deus foi tratando a minha vida. Tipo assim, filho, você está sendo abençoado, para de reclamar. Aleluia. Glória a Deus. Tem 1 ano mais ou menos, 1 ano e 2 meses nessa situação. Até que um dia em Osasco, eu passando por lá, fiz uma ficha lá no Banco Itaú. Uma semana depois, o Banco Itaú me chamou. Me chamou para trabalhar. Comecei a trabalhar no banco. Depois de 6 meses, para a glória de Deus. Demorava assim 1 ano e meio, 2 anos. Em 6 meses, eu fui promovido a chefe de caixa de novo. E aí, quando eu pegava o lerite, irmãos, eu olhava assim, graças a Deus. Jesus é bom. Sério? Os outros reclamando, eu, graças, obrigado, Senhor. Puxa, voltei a trabalhar meia hora de casa. Porque Deus é bom. Deus permite algumas situações das nossas vidas para a gente aprender. Amém? Amém. Volta para o povo aí agora, Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês depois que saíram do Egito. 2, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Versículo 3. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Só até. Eles estavam comendo maná. Eu estava servindo. Eu estava tratando deles. Mas povo é povo, meus irmãos. Eu digo sempre isso. Na época de Jesus, haviam 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Os fariseus, os hipócritas lá, os fariseus, doutores da lei, que seguiam Jesus para saber o que ia acontecer, o que ele ia ensinar. Tanto que cada ensino que eles ouviam, eles tramavam o jeito de matar Jesus. Existiam pessoas que iam só para ser abençoado. E você tem vários casos. Entre esses casos, o mais clássico, 10 que foram curados da lepra. Quantos voltou para agradecer? 1. Cadê os outros 9? Eles foram atrás de Jesus ou tiveram contato com Jesus só para ser abençoado. E tem muita gente assim hoje em dia. Ele só quer a bênção. Na verdade, tem gente que olha para Jesus, não olha para o rosto dele espiritualmente, mas olha para as mãos. Tipo assim, o que será que ele vai poder me dar hoje? Nessa época aqui, o povo, e eu digo, o terceiro tipo de pessoa, desculpe, que seguia Jesus, eram os discípulos. Além dos 12, Jesus tinha outros discípulos, pessoas que o seguiam, pessoas que o amavam. Nessa época aqui, o povo, que é povo, a maioria deles reclamou. Povo, a gente vai ficar até quando? Vamos morrer aqui nesse deserto. Foi para isso que você tirou a gente do Egito? Outro texto, Êxodo 17 agora, vamos lá, por favor. Já estou encerrando. E quando eu falo que eu estou encerrando, demora 40 minutos, sabe? Brincadeira. Brincadeira. Êxodo 17, versículo 1 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. 2. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, olha que coisa, dê-nos água para beber. Aí ele respondeu: por que vocês se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos.
e também aos nossos rebanhos. Versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor: Senhor, o que eu farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o milho e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Só até. Se você ler o texto, eu não tenho tempo aqui, mas se você ler os textos, você vai ver que o povo só reclamou. Mas reclamou assim, reclamou demais, reclamaram. Tem um outro texto que eu quero encerrar lendo ele com os irmãos, no outro livro, o livro de Números agora, podemos ler aí. Números capítulo 21. Glória a Deus. Números capítulo 21, vou lendo aqui para ganhar tempo, a partir do versículo 1. Diz assim: quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. 2. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. 3. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo que é povo, ficou impaciente no caminho. Versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: olha a versão NVI, a tradução que eles trouxeram para esse versículo. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Pausa aí. O tal do maná que vinha dos céus, passando o tempo para ele, se tornou uma comida detestável e miserável. Deus está dando alimento e eles estão reclamando. É desse jeito. Entende por que muito crente não vai para frente? Porque ele só sabe reclamar. É desse jeito. Ele tem carro, mas ele reclama que o carro dele é mais velho. Quando não tem, ele pede: Deus, me dá um carro. Qualquer dia eu vou pregar aqui e vou falar sobre esse assunto. Orações específicas. Aí Deus dá um carro para ele. É o que ele pode ter. É aquele carro ungido, né? Onde para, deixa uma poça. Né? Que unge tudo quanto é lugar. E, infelizmente, depois de ter um carro, ele reclama. Ele tem que pagar o IPVA, ele tem que pagar um seguro, ele tem que pagar o conserto, né? Mas ele tem carro. Reclama que ele mora num bairro que tem muita bagunça e tal, mas ele está morando, tem uma casa, está ali. Reclama do trabalho, reclama do patrão, reclama da fila, reclama do pão que a padaria essa semana fez mais clarinho que mais escuro, reclama da Coca-Cola, reclama de tudo. Sim ou não, irmãos? Sim. Esse povo estava assim. Sabe o que aconteceu? Vamos ler aí, versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Versículo 7, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Primeira coisa que eu te falo aqui, toma cuidado com o que você fala. Jesus disse: pelas suas palavras você será julgado, condenado, ou por suas palavras você será absolvido. Toma cuidado com o que você fala. Deus ouve todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Amém? Volte para o texto aí. Eles falam assim: ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. 8, o Senhor disse a Moisés, e Deus é bom, né, meus irmãos?
Davi sabia muito bem disso, por isso que ele escreveu: a tua bondade e a tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele sabia que Deus era bom. E Moisés orou e Deus disse: faça uma serpente, coloque no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. 9, Moisés fez uma serpente de bronze. Segundo alguns especialistas bíblicos, o bronze na Bíblia representava justiça, por isso que ele fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Só tem. Aí se você for em João capítulo 3, versículo 15 e 16, o texto que a gente fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 16, o 15, o que diz o versículo 15? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para aquele povo linguarudo, falador, estava sendo picado por cobras venenosas, já tinha morrido mais de 3.000. Aí eles vão: Moisés, falando contra o Senhor, tem misericórdia, fala com Deus pela gente, fala para Deus ter misericórdia. E Deus é bom, né, meus irmãos? E Deus é bom, né, meus irmãos? Tão bom que Deus falou para Moisés: faça isso. Aí vem aquele texto que diz: assim como Moisés foi levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Por isso que Jesus foi para a cruz, foi exposto na cruz. Lá na cruz, o sacrifício dele trouxe justificação para as nossas vidas. O sangue que ele derramou lá nos purifica de todo o pecado. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador saíram daquele Egito espiritual. Você e eu, nós éramos escravos do pecado. Sim ou não? Sim. Jesus tirou a gente da escravidão do pecado, colocou a gente num lugar de glória, purificou, escreveu o nosso nome no livro da vida, e se a gente permanecer firme, nós vamos morar a eternidade com Ele e o Pai no céu. Mas tem gente que nesse lugar de honra, ele ainda está reclamando. É porque aquela irmã, linguaruda, porque aquele irmão, não vou com a cara daquele irmão. Lá veio o pastor falar de dinheiro de novo. Lá veio, ai meu Deus, eu estou cansado. O culto, nossa, esse culto aqui é sempre a mesma coisa. Aquelas irmãs que cantam, aquele, meu Deus do céu. Vocês entendem? Agora eu pergunto para vocês, para encerrar aqui: o culto de hoje é para quem? É Ele que tem que julgar se está bom ou não. Nós estamos aqui pela misericórdia dele. É aquela história da arca. A arca tinha todos os animais que Deus enviou para Noé e a sua família guardarem dentro. A arca, imagina, irmãos, a família de Noé, com um monte de bicho. E você sabe que bicho, ele faz as necessidades de montar. Sim ou não? Sim. Exceto um outro cachorro que você ensina, né? Eu não sei como é que eu ensino de hoje, mas eu me lembro da minha mãe, quando a gente tinha um cachorro, eu era adolescente. E o cachorro fazia xixi, o cocô, ela pegava ele assim, esfregava a cara dele. Não é para fazer aqui. Minha mãe era portuguesa, né? Eu não sei como é que hoje é, porque eu não tenho mais cachorro, graças a Deus, né? Enfim, imagina toda aquela sujeira, todo excremento. O cheiro devia ser uma bênção, né? Ser dentro de um lugar fechado, sem saber para onde está indo, mas era o melhor lugar que eles poderiam estar, era dentro da arca. O melhor lugar que a gente pode estar é dentro da igreja. Igreja é imperfeita, é lugar de gente imperfeita. Igreja perfeita, gente perfeita é só no céu. Quando a gente estiver aqui, a gente ainda vai continuar errando, e Deus vai continuar tendo misericórdia se a gente se arrepender e colocar-se diante dele. Então eu encerro perguntando para você o seguinte: por que você acha que as pessoas não são tão abençoadas hoje?
reclamam demais. São fáceis de ser manipuladas. Você vai no Nordeste, né, as pessoas são manipuladas por um par de chinelos. Vota nesse cara que eu te dou um chinelo. Vota nesse aqui que eu te dou uma cesta básica. E o povo não está nem aí, vai e vota. Depois fica reclamando. É porque o vereador dessa cidade, é porque o prefeito, é porque o deputado, é porque esse senador, esse presidente, estão lá porque alguém votou e colocou eles lá. Por isso que nas eleições, eu sempre falo lá na igreja, eu não apoio, a gente não tem o hábito de apoiar ninguém. Eu não falo de política, eu sou apolítico. Mas eu aconselho os irmãos, você pretende votar, porque se você não votar, você está jogando fora o teu voto. Então vai votar, mas antes, escolha o candidato. Aquelas propagandas políticas que para muita gente é chata, você conhece os caras por aí. Escolha um, ore, Senhor, ilumina minha mente para que eu possa votar em alguém que entre lá e faça alguma coisa diferente, Pai. Em nome de Jesus. Se ele não fizer, pelo menos você orou, Deus te capacitou, você fez isso conscientemente. O problema é ficar reclamando. E a gente está no melhor lugar que a gente poderia estar. Nós estamos aqui hoje na presença de Deus. Apesar de pessoas serem imperfeitas, e nós somos imperfeitos, Deus está aqui, porque Deus nos ama. Amém? Então o meu conselho para você é: pare de reclamar. Amém. Toda manhã você acorda com 2 saquinhos espirituais na mão, assim. Um com bênção, outro com maldição. Semente de bênção, semente de maldição. Você escolhe qual que você vai lançar. Você que escolhe. Ah, porque o ônibus estava lotado. Ah, porque o trabalho, porque aquele patrão miserável, um monte de vaca. Só ele que tem dinheiro. Começa a abençoar a vida dele. Começa a orar. Mas ele não reconhece. Faça como Paulo ensinou a Timóteo. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque é Ele que vai te recompensar. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar aqui juntos? Amém. Glória a Deus. Podemos orar? Feche os teus olhos então por um instante. Mas feche mesmo. Se você entendeu o que nós estudamos hoje aqui, eu quero te encorajar a falar com Deus. E a melhor conversa é você já começar pedindo perdão. Senhor, me perdoa, porque às vezes eu falo que não devia. Às vezes eu reclamo demais. E o Senhor tem me abençoado tanto. Eu estou aqui vivo, com saúde. Não tem faltado comida para mim, não tem faltado alimento, água. Eu vim para cá, antes de vir para cá, eu tomei um banho. Mas ainda assim, Senhor, vez ou outra, por causa da nossa inconstância, nós reclamamos. Reclamamos de tudo. Deus, me ajuda a controlar a minha boca. Me ajuda a controlar a minha língua, como o Tiago ensinou. Deus, coloca um prisioneiro, se for o caso, na minha mente, para que eu não venha amaldiçoar, ao contrário, que eu venha abençoar. Mesmo os que me perseguem, que eu venha abençoar a vida deles, Senhor. Foi isso que Jesus ensinou e eu quero ser assim. Eu quero agradecer pela minha família, por essa cidade, pelo bairro, pela casa. Eu quero agradecer pelo meu trabalho. Muito obrigado, Deus. E eu quero viver assim de hoje em diante. Se você quer isso, ore, é você e Deus. Este é o momento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Nossa vestimenta, Papai querido, nosso pão de cada dia, Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Eu me uno aos irmãos que entenderam, estão orando. Porque eu também agradeço a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Todo o cuidado do Senhor a cada dia, a cada levantar, a cada deitar. Eu vejo o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor, como diz o livro de Provérbios, que enriquece e não acrescenta dor alguma.
Eu vejo ela estendida sobre a minha vida, Pai. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, que às vezes nós realmente reclamamos, Pai. Mas em nome de Jesus, que a partir de hoje, de nossa boca saiam palavras que edificam, que abençoem, que levem as pessoas para cima em vez de levá-las para baixo, ó Pai. Em nome de Jesus, capacita-me, Senhor. Capacita os meus irmãos aqui nesta noite, que possamos, ó Deus, ser usados por Ti, Pai, para abençoar. Quando formos nos deitar hoje, que a gente possa refletir nesse dia que o Senhor nos deu de domingo, tudo que aconteceu de dia, de bom, ó Deus, neste dia, até chegar agora nesta noite. Quando formos nos deitar, agradecendo a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor permitiu, pelos livramentos que o Senhor trouxe às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, oro para que todos, ó Deus, tenham um retorno agradável para casa, uma noite de descanso abençoada, uma semana de trabalho abençoado, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra e glória. Obrigado, pastor. Amém, filho? Vamos orar? Amém. Feche os teus olhos, então. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, estejam sempre conosco, hoje e sempre. Amém. 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 Dá um abraço à pessoa que está do seu lado aí. Deus te abençoe, Deus te guarde. E fala para ele assim: vamos comer bolo. Chegou a hora.